Olá, meus irmãos. É sempre uma alegria renovada poder trazer a palavra de Deus através deste canal para todos vocês. E sem mais delongas, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do aprendendo a ser grato. Como tudo na vida, a gente tem que aprender algumas coisas na Bíblia. A gente tem que aprender. A gente não nasce com elas, mas a gente as aprende. E hoje nós vamos aprender um pouquinho. Vamos dar uma arranhada na questão de gratidão, de ser grato a Deus por todas as coisas. No livro de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, o que está dizendo o apóstolo Paulo nesta carta aos Tessalonicenses? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então, o que Deus quer é que você e eu sejamos pessoas sempre agradecidas por Deus e a Deus em tudo. Eu não sei se você já conviveu, provavelmente sim, com aquela pessoa que reclama de tudo. Se está chovendo, ela reclama porque está chovendo. Se não está chovendo, ela reclama porque está precisando chover, porque está muito seco, porque a plantação precisa de água e etc. Se está muito calor, ela reclama do calor. Porque esse calor, eu odeio calor, a roupa fica grudando no corpo, a gente fica transpirando. E se está frio, aí ela reclama também. Porque eu estou com muito frio, aí tem que andar com um monte de blusa, com um monte de casaco, e eu não gosto, e me irrita, eu não gosto do frio. Bom, e assim por diante. Tem pessoas que a gente pergunta para ela se está tudo bem, e ela diz assim: pode ser que esteja tudo bem para você, mas para mim não está. Meu filho tinha um colega de trabalho que o meu filho chegava para ele e dizia bom dia, e ele dizia bom dia só se for para você. Então, tem gente assim, e na verdade, ninguém gosta de estar perto de pessoas assim, pessoas que estão sempre reclamando de alguma coisa. Mas vamos lá. O Salmo 100, é claro que existem traduções diferentes. Salmo 100, capítulo 4, aqui na tradução que eu tenho, está dizendo: entrai pelas portas dele, ou seja, pelas portas de Deus, com gratidão, e em seus átrios com hinos de louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. Eu quero dizer para vocês que a falta de gratidão, a queixa, a reclamação é exatamente o contrário do louvor a Deus. Que Deus se agrada da gratidão, mas ele abomina o queixume, a queixa, a maledicência, a reclamação e assim por diante. Provérbios, capítulo 3, versículo 6, diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, nós devemos reconhecer a Deus em tudo. E também Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo
dai graças. Aí vocês poderiam perguntar, pastor, o que quer dizer tudo? Olha, eu digo para você, tudo quer dizer tudo. Por exemplo, nós vamos aprender algumas circunstâncias. Ações de graças mudam a nossa atitude diante das circunstâncias e produzem contentamento. Ou seja, se você é uma pessoa que aprendeu a agradecer a Deus por todas as coisas, você está sempre contente em toda e qualquer situação. Então vamos lá. Hebreus capítulo 13, versículo 5 diz assim: sejam vossos costumes sem avareza, contentai-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Ou seja, Jesus disse que não deixaria nem a você e nem a mim de maneira nenhuma, e nem desampararia nem você e nem a mim de nenhuma maneira. Então vamos lá. Ações de graças multiplicam o pão. Todos vocês conhecem a passagem tanto de Mateus, é uma das poucas passagens bíblicas que elas constam em todos os evangelhos, nos 4 evangelhos. A multiplicação dos pães. Lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 11, aí na multiplicação dos pães, Jesus diz assim: e Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-o e deu aos seus discípulos, e os discípulos, pelos que estavam assentados, igualmente os peixes, quanto eles queriam. Então Jesus pegou o pão, pegou o peixe, deu graças. Tem tem algumas que são 5 pães e 2 peixinhos, outros são 6 pães, e cada evangelho modifica um pouco a quantidade. Eu confesso a vocês que eu não conferi aqui a quantidade no Evangelho de João, mas é uma boa lição de casa, vocês podem conferir aí. O que eu guardei bem no Evangelho de João sobre a multiplicação dos pães é a escola de André e a escola acho que de Filipe. Eles falam, olha, tem tanta gente aqui, e Jesus falou, nós vamos alimentá-los, eu não vou despedir a multidão sem alimentá-los. E o discípulo disse, mas Senhor, se a gente comprasse 200 denários de pão, não seria suficiente para alimentar todas essas pessoas. Mas André pegou um menino que estava lá, prevenido, ele tinha levado o seu lanche, estava ali com alguns pães e alguns peixes. E André pegou aquilo lá e levou para Jesus e falou, olha, o que nós temos é isso daqui, mas eu reconheço que para todo esse pessoal é muito pouco, ou é pouquíssima coisa. E Jesus tomou aqueles pães, agradeceu a Deus e mandou distribuir para os discípulos, e os discípulos distribuindo para o povo, e foram milhares de pessoas que se alimentaram, vou colocar aqui, de 5 pães e 2 peixinhos. Então Jesus, ele deu graças a Deus. Graças a Deus. Ali na semana passada nós vimos sobre a ressurreição de Lázaro, que Jesus, ele agradeceu a Deus e disse, olha Pai, eu te agradeço porque o Senhor sempre me ouve. E eu não estou orando por causa, por minha própria causa, eu estou orando por causa destas pessoas que estão aqui à minha volta, para que eles creiam que o Senhor me enviou
E assim Jesus agradeceu a Deus. Ações de graças dão vida à vida. E é o caso de Lázaro que eu acabei de falar para vocês. João capítulo 11, versículos de 41 a 43. Aqui vai estar escrito a oração que Jesus fez. Eu vou ler para vocês. Ele orou assim: graças te dou por me haverdes ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Hoje vocês vão perceber que na hora de ler a Bíblia eu vou olhar um pouquinho para baixo. É que eu criei uma maneira aqui de deixar o texto, ou pelo menos os textos assim que eu pretendo ler, bem na minha frente, para não ter que olhar no computador ou olhar lá na tela lá de cima e assim por diante. Então eu fico mais tempo olhando para vocês. E eu poderia pegar um papel que eu anotei tudo aqui e levantar, mas aí ia ficar aquele branco na frente da tela. Então eu preferi colocar aqui na minha frente, diante do tripé da câmera que está gravando. Mas vamos lá. Ações de graças, elas destroem o exterminador. Está em 1 Coríntios 10:10, diz assim: não murmureis, como alguns deles também murmuraram, e pereceram pelo exterminador. Então, queridos, como nós falamos no começo, murmuração é o mesmo que queixa, é o mesmo que reclamação. E Jesus disse: não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo exterminador. Jesus está fazendo aqui uma ligação de alguns fatos com a passagem do povo pelo deserto durante 40 anos. Então Jesus está falando aqui a questão do tempo que eles estiveram lá, que eles reclamaram, foram 40 anos quase de reclamação, e eles reclamaram tanto que aquela geração que saiu do Egito não entrou em Canaã, a não ser Josué e Caleb. Aquela geração que saiu, daqueles que saíram, apenas 2 entraram. Os que entraram na terra prometida, na terra de Canaã, foram a nova geração, os que nasceram no deserto, os que foram criados no deserto. Então, é muito sério essa questão de reclamar, de murmurar. Então, aqui o apóstolo Paulo está fazendo essa comparação, né? Não murmureis, como alguns deles murmuraram e pereceram pelo exterminador. Aliás, 1 Coríntios 10 é um versículo muito interessante para vocês lerem nas suas horas de devoção, na sua devocional. É muito bom para você ler em casa, porque esta comparação não está aqui, está falando, eu citei apenas o caso da murmuração, mas tem muitas outras coisas que eles fizeram no deserto e sofreram por causa disso. Então, queridos, não murmureis, não sejam murmuradores. Ações de Deus, ações de graças, elas nos protegem, ou nos protege. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 4 e 5, diz assim: porque
toda criatura de Deus é boa, não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então, ela nos protege. O que significa isso? Existem vários livros onde eu li, vários testemunhos que eu ouvi de pessoas que foram a lugares que eram hostis ao Evangelho, e ali as pessoas que estavam cheias do Espírito Santo foram lá pregar o Evangelho, e o que aconteceu? Foram servidas para eles comidas envenenadas, e eles comeram e não lhe fez nada. Como diz ali o Evangelho de Marcos, capítulo 15, ali no finalzinho do Evangelho de Marcos, o que diz ali? Que ele fala: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Isso é Jesus que está falando. E se beberdes, eu acrescentaria, ou comerdes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Então, queridos, a ação de graças nos protege. Então, é por isso que você e eu temos o costume de orar e agradecer a Deus pelo alimento que nós estamos comendo. Sempre, queridos, sempre é um momento de ações de graças, porque imaginem quantas e quantas pessoas naquela mesma hora que você está ali comendo, fazendo a sua refeição, quantas pessoas não estão podendo fazer isso. Então, você é um motivo de ações de graças, de agradecer a Deus por aquele momento e por aquela oportunidade. E também se lembrar daqueles que não estão tendo esta oportunidade, para que eles tenham o pleno conhecimento de Deus e para que eles venham também, para que não lhes venha a faltar nada. Queridos, é por isso que o Evangelho tem que ser pregado e anunciado a todas as pessoas. Eu me lembro de um caso de um pastor que pregou o Evangelho ali no litoral para um casal que morava num barraco, uma espécie de uma tenda, e ele entrou lá, e aquele casal morava naquela tenda. O chão era de terra e eles não tinham absolutamente nada, e ele perguntou para aquele casal: como é que vocês estão? E eles falaram: agora nós estamos felizes. Então, queridos, quando acontece isso, a pessoa não fica por muito tempo passando por privações, porque Deus, Ele é o nosso provedor, Ele é aquele que cuida de cada um de nós. Então, ações de graças nos protege em vários sentidos que nós podemos imaginar. Agora, finalizando pelo menos a parte dos versículos, diz assim: ações de graças nos enche com o Espírito Santo. E Efésios capítulo 5, versículos de 18 a 20, é bem conhecido. A gente sempre usa esse versículo para falar sobre a questão de ser cheios do Espírito Santo, o que também é correto. Mas olha aqui, para ser cheio do Espírito Santo, olha alguns detalhes que a gente às vezes esquece. Por exemplo, Efésios 5, 18 a 20 diz assim: e não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vossos corações. E o versículo 20:
dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, o que precisa para ser... o que diz lá? Não vos embriagueis no vinho, onde existe contenda, né? Onde existe confusão, mas enchei-vos do Espírito. De que maneira? Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais. E aqui falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, não quer dizer que você vai ter um diálogo com um irmão ou uma irmã apenas repetindo os salmos, né? Seria meio estranho você chegar para uma pessoa: "Oh, meu irmão querido, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome." Aquele irmão repete: "Oh, pastor Carlinhos, que alegria! O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará." E aí eu volto a dizer: é isso mesmo, irmão, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? E aí ele diz para mim: irmão, aquele que está no caminho, aquele que está escondido, está no esconderijo do Altíssimo, não temerá. Então, não é isso, embora o que ele está falando é que a gente deve usar o espírito dos salmos. E os salmos, queridos, nada mais são do que gratidão a Deus. São hinos. O salmo, na verdade, é o inário do Velho Testamento. Todos eles eram cantados em louvor a Deus. Então, queridos, quando nós conversamos, quando nós falamos entre nós falamos dentro desse espírito de gratidão e de louvor a Deus. Agora, de louvor a Deus pelo quê? Por tudo. Pelo quê? Por tudo. E, irmãos, tudo quer dizer tudo. Assim, ó, tudo. Tudo, 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 tudo. Parar um pouco para você ver minha mão aqui, fazer um movimento mais devagar. Tudo, tudo, tudo. Aí você me pergunta, eu deixei isso para o final: mas pastor, eu devo agradecer a Deus pelo Covid? Está escrito na Bíblia que a gente deve ser grato a Deus a tudo, menos pelo Covid. Queridos, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Eu, pastor Carlinhos, particularmente, não gosto de frio. Eu acho muito desconfortável e já não gostava quando eu era mais jovem. E agora, quando a idade chegou, então o frio faz com que a gente sinta muito mais dores pelo corpo e afeta mais o problema da saúde em diversas áreas. Então, se eu pudesse escolher, para mim sempre seria calor. Agora, entre o muito frio e o muito calor, ainda assim eu escolheria o muito calor. Agora, queridos, uma coisa é eu não gostar do frio. Agora, outra coisa é eu reclamar do frio. Vocês entenderam? Vocês estão entendendo? Quem está entendendo aí, levanta o dedinho do pé. Olha, e será que existe alguém que gostaria de ser contaminado com a Covid? Uma pessoa no seu são juízo? Eu creio que não.
Eu já vi muita gente amaldiçoar outro, desejando que ela pegasse Covid, mas pegasse de uma forma que ela não fosse curada. Principalmente para políticos. Você vai na internet, nos comentários, vai no Twitter, nos comentários, você vê que tem muitas pessoas desejando que outras pessoas sejam contaminadas por este vírus, mas não ela. Amados, é obviamente, claro, que nem você e nem eu gostamos da Covid. Mas, pastor, como é que eu vou dar graças a Deus por eu ter, por exemplo, isso não aconteceu comigo, mas já aconteceu com alguns pastores, meus amigos. Alguns vieram a partir para o Senhor e outros foram miraculosamente, fica mais bonito, né? Eu ia falar milagrosamente, mas miraculosamente foram curados. Hoje mesmo, hoje é dia 22 de maio, eu recebi a notícia de um pastor que eu conheço, que ele ficou 63 dias internado no hospital, e sendo que a metade desse tempo entubado. A sua esposa também foi hospitalizada e entubada. A sua filha também foi hospitalizada e entubada. E os três, as duas já haviam saído, e o pastor ficou por último. E ele saiu e foi àquela festa, e todos os irmãos dizendo: Deus é um Deus de milagres. Agora, se Deus é um Deus de milagres, por que ele não cura todos? Por que ele não curou todos os pastores? Amados, tem coisas que que a gente só deixa no departamento lá de Deus e não mexe com ele mais, deixa lá, fica lá. Mas uma coisa é certa: eu e você devemos, se acontecer conosco, devemos agradecer a Deus. Sabe por quê? Porque é uma forma de obediência à palavra de Deus. É uma forma de obedecer a Deus. Então, queridos, quando a maioria de nós, cristãos, quando se por acaso pegamos e vamos para o hospital e depois saímos, aí nós agradecemos a Deus, porque Ele nos livrou do vírus, da Covid. Mas e quando Ele não livra? Os que ficam, e os parentes, os filhos, a esposa, aqueles que lhe são queridos, a igreja que ele pastoreava, eu conheço um pastor que faleceu recentemente, pastor aqui de uma cidade próxima, aqui de Olambra. E agora, a igreja vai agradecer a Deus ou vai reclamar de Deus porque esse pastor partiu para o Senhor? Queridos, na outra semana, 15 dias atrás, nós falamos um pouquinho sobre isso. Se você é um homem de Deus e está entre a vida e a morte, num hospital, numa UTI, entubado, às vezes sofrendo, qual é a única certeza que um homem de Deus ou uma mulher de Deus tem? É que ele ou ela não vão morrer. Vão apenas continuar vivendo, ou neste mundo,
ou no outro. O pastor que partiu, ele foi viver no outro mundo. Ele não morreu, ele continua vivendo. Não sei se ele sabe como andam as coisas por aqui, como ficou a sua esposa, que também pegou Covid, mas Deus não permitiu que ela partisse. E será que ele sabe como que está a sua esposa, como que está a igreja, como que estão as pessoas? Nós não sabemos. Para a gente saber isso, a gente teria que passar para o lado de lá. E depois que a gente passa para o lado de lá, não tem como voltar. Então a gente não sabe. Então, meus irmãos, se você tem um amigo, um parente, alguém da sua família que está ali no leito de enfermidade, contaminado por este vírus, primeiro, interceda por ele. A Bíblia diz que a gente pode pedir sim para a pessoa ser curada. Mas se seu parente, amigo, não conhece ao Senhor Jesus, a sua intercessão primeira não deve ser para que ele seja curado. Pelo menos eu faço isso. Se alguém que não conhece ao Senhor está ali no hospital, internado, eu oro a Deus e peço, falo: Senhor, não permita que esta pessoa passe deste mundo sem ter a oportunidade de te rejeitar ou de te aceitar, de escolher partir para o Senhor ou não. Senhor, que ela tenha um breve momento de consciência, um breve momento em que ela possa poder se manifestar, que ela possa ter um momento para escolher entre servir a Deus, entre estar com o Senhor ou não. Vocês estão entendendo? Eu me lembro de um caso, nós participávamos de um grupo de evangelismo lá em São Paulo, e o parente de uma família que havia se entregue ao Senhor, ele estava gravemente enfermo no hospital, estava na UTI, estava inconsciente. Aí nós, um grupo de jovens, nós decidimos jejuar e orar. E o nosso intuito primeiro era que aquele homem fosse curado. E eu me lembro que nesse dia, nesse jejum, eu passei muito mal, mas perseverei em oração, e quando nós chegamos lá no hospital, eu já estava bem fisicamente. Não estava sofrendo tanto por não ter comido nem bebido naquele dia. Aí nós fomos até a UTI e oramos por aquele homem, e na expectativa de que ele fosse curado. E ele recobrou a consciência. Então nós ficamos todos felizes, crendo que aquele homem havia sido curado. Eu me lembro, o pastor Rony estava conosco, e ele foi lá, e ele estava lá também, e ele falou de Jesus para este homem. Desculpe de novo. Falou para este homem, falou de Jesus, falou do amor de Deus, e perguntou se aquele homem queria receber Jesus no seu coração. E aquele homem recebeu Jesus no coração. Nós ficamos muito, muito, muito felizes e pensamos, além dele ser curado por Deus, ele ainda se tornou um homem cristão. E fomos para casa. Eu fui para casa eufórico. Era como se eu tivesse tido um dia de trabalho normal. Assim, todo aquele cansaço, tudo aquilo que estava no corpo, foi tudo embora. E no dia seguinte veio a notícia que aquele homem
faleceu ainda naquela madrugada. Então, queridos, essa é a minha oração por todos aqueles que estão infectados por este vírus. A minha oração é para que eles não partam desta vida sem ter a oportunidade de receber ou não o Senhor Jesus no seu coração. Porque a pessoa também, todos nós temos livre arbítrio. A pessoa pode escolher ou não servir ao Senhor. Ninguém pode servir ao Senhor obrigado. Muita gente fala, mas você virou... Os meus amigos, quando me converti, eles falaram, fizeram uma lavagem cerebral em você. E os meus amigos lá do ano de 1971, alguns diziam, olha, isso daí é fogo de palha, já passa, e quando passar você vai voltar aqui conosco, vamos voltar para as antigas bebedeiras, antigas farras e coisas assim. Queridos, já faz 50 anos que eu estou nesse caminho, e se fosse fogo de palha, haja palha para ser queimada. Então, é assim que é, queridos. Então, agradeça a Deus, sim, também pelo Covid, porque a Bíblia diz, em tudo dai graças. Agora, agradeça não por seu marido ou por sua esposa ter morrido por Covid, por seu filho ter morrido por causa da Covid. Não é isso. Agradeça pelo fato de que o seu filho, a sua filha, teve a oportunidade de conhecer a Jesus e depois foi acometido pela Covid e partiu para o Senhor. Então, é isso. É isso que nós desejamos e queremos para todos. Alguém gosta da Covid? Não. Nós gostamos? Não. Nós gostamos de ter perdido o emprego por causa da Covid? Não. Nós gostamos de sermos obrigados pelos governos a ficarem em casa por causa da Covid? Não. Nenhum de nós gosta e nenhum de nós acha prazer nisso. Apesar de que nós temos que olhar sempre pelo lado positivo. Nós devemos agradecer a Deus, porque quando o governo nos obrigou, ainda que ilegalmente, a ficar em casa, o que aconteceu? Nós tivemos muito mais tempo para orar e buscar a presença de Deus e estarmos mais tempo na presença de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, como eu disse no começo, a gratidão, ser uma pessoa agradecida a Deus por todas as coisas, não é uma coisa que acontece num estalar de dedos, mas é um aprendizado. Como quase tudo na Bíblia, é um aprendizado. Perdoar, eu já falei especificamente sobre isso, é um aprendizado. Mesmo a leitura da Bíblia é um aprendizado. A vida com o Senhor é um eterno aprendizado. Eu estou com 71 anos e eu não sou sabichão, não. Eu continuo aprendendo com o Senhor, continuo aprendendo, inclusive, com os irmãos mais novos, sobre Deus, sobre a palavra de Deus e sobre as coisas de Deus. Então, eu sou grato a Deus pela vida dos irmãos mais novos, pela vida dos irmãos mais velhos, por todos aqueles que foram usados por Deus para tocar a minha vida, alguns deles mesmo sem saber, alguns deles, se eu for procurar e falar, olha, graças a Deus pela sua vida, porque através da sua vida eu pude aprender mais de Deus. Ele vai ficar olhando para mim e dizer, mas quando? Onde? Então, queridos, é assim que é. Uma vez eu estava no ônibus e tinha um rapaz no banco de trás do ônibus pregando o evangelho
para o seu colega ali de viagem. E eu poderia olhar para trás e falar, eu também sou crente e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas o que eu senti no coração? Intercede por este irmão que está pregando a palavra para que ele seja usado por Deus. E foi o que eu fiz, eu baixei minha cabeça ali e orei, e aquele irmão nunca soube que naquela hora que ele estava evangelizando, havia alguém intercedendo por ele. Queridos, o reino de Deus, a vida com Deus é maravilhosa e vai continuar sendo, com ou sem Covid. Então, vamos louvar a Deus, vamos agradecer a Deus por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Eu espero que você responda assim, com um sonoro amém aí da sua casa. Que Deus te abençoe, tenha uma excelente semana e que Deus te guarde, te proteja de todas as coisas e que Ele possa estar com você em toda e qualquer circunstância. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.